bem-vindos ao terceiro episódio do nosso Jurispod, o seu podcast do meio jurídico. Hoje nós contamos com a presença de alguns rostinhos novos aqui no nosso podcast. Temos aqui a Michele, a Vera, Leosmar, Lohane, eu, Alice, Laura e Shirley. Bom, hoje nós vamos falar sobre o caso da Favela Nova Brasília. Em outubro de 1994 e maio de 1995, duas operações policiais ocorreram na Favela Nova Brasília, no Complexo do Alemão, que resultou na morte de 13 homens em cada ação, incluindo menores de idade. Além disso, 3 mulheres, 2 delas menores de idade, foram vítimas de violência sexual por parte das forças policiais. Os assassinatos foram rotulados como autos de resistência com morte de opositores. Um termo que sabemos que é frequentemente usado para evitar a responsabilização do Estado frente a situações como essas. As investigações inicialmente foram conduzidas pelas próprias instituições policiais, não resultando, logicamente, na responsabilização alguma até o veredito final da Corte. Para que vocês possam entender mais sobre o caso, no ano de 1994, os policiais teriam invadido uma casa à procura de um criminoso. A operação contava com 80 militares e civis e terminou com a morte de 13 pessoas na Favela Nova Brasília, que fica localizada na zona norte do Rio de Janeiro. Após as mortes, os policiais alteraram a cena do crime e levaram os corpos para a praça central da favela. 6 meses após o primeiro massacre, em 1995, cerca de 14 policiais civis e 2 helicópteros adentraram a mesma comunidade a pretexto de realizar uma operação relacionada à detenção de carregamento de armas ligada ao tráfico de droga. E houve a morte de mais 13 pessoas. Na época, a versão oficial dizia que as vítimas tinham sido mortas durante troca de tiros entre policiais e traficantes. Contudo, segundo laudos médicos, vários corpos tinham sinais de execução com tiros dados a curta distância. Em 2009, o caso de 1994 prescreveu e o MP arquivou as investigações. O inquérito só foi reaberto em 2013. Bom, eu vou falar um pouco sobre como esse caso ele chega para a Corte Interamericana e como é o procedimento. Acontece que a CIDH ela tem competência para julgar esses casos no Brasil de direitos humanos porque ela faz parte do Estado membro da Organização dos Estados Americanos, a OEA. E dessa forma, ela aceita a jurisdição da CIDH quando ela ratifica a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é a famosa Pacto São José da Costa Rica. Esses casos apresentados, eles seguem um processamento de caráter bifásico. Como? O caso ele é iniciado perante a CIDH, que ela vai exercer uma análise de admissibilidade e apenas se constatado a questão da violação por parte do Estado demandado, é feito um relatório de mérito com uma série de recomendações. E só após isso, só após essa prévia análise do caso, que a comissão ela pode apresentar o caso perante a Corte. Obrigada. Um pouco sobre o percurso do processo até a chegada na Corte Internacional. Os casos de 1994 e 1995 foram arquivados em 2009, sob a justificativa de que os policiais estavam sofrendo tortura psicológica. Os casos foram reabertos em 2015 pela comissão. O caso da Favela Nova Brasília perante a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos passou por várias etapas de tramitação, começando com a apresentação da denúncia até a emissão de uma sentença. A denúncia sobre as violações de direitos humanos na favela foi apresentada à comissão em novembro de 95 e em julho de 96. A comissão realizou uma análise preliminar da denúncia, fomentando o relatório de admissibilidade. Após a análise e investigação, a comissão emitiu um relatório de mérito em conformidade com o artigo 50 da Convenção Americana. O caso levado à Corte cumpriu as recomendações impostas em maio de 2015. A comissão submeteu o caso à jurisdição da Corte, diante da necessidade de obtenção de justiça. O caso então passou a ser julgado pela Corte IDH
Isso envolveu audiências públicas, apresentações de evidências, argumentos legais das partes e consideração das provas apresentadas. A Corte IDH emitiu sua sentença, na qual determinou a responsabilidade do Estado brasileiro pelas violações de direitos humanos ocorridas na favela. Em relação à a Corte considerou que o Estado falhou em garantir uma investigação independente e imparcial sobre os ataques policiais. Isso inclui a falta de ação diante das investigações conduzidas pela mesma unidade policial responsável pelos ataques, né? O que violou a garantia de independência e imparcialidade. A Corte Interamericana condenou o Brasil pelas violações dos artigos 5º, parágrafo 1º, que é a integridade pessoal, o 8º, parágrafo 1º, garantias judiciais, e artigo 25, proteção judicial. Em relação à Corte, ela considerou que o Estado ele falhou em garantir uma investigação independente e imparcial dos ataques policiais. Isso incluiu a falta de ação diante das investigações que foram conduzidas pela mesma unidade, pelos policiais que foram responsáveis pelos ataques. E o que violou a garantia de independência e imparcialidade, né? E em relação à Corte, a Corte considerou que o Estado falhou em garantir uma investigação independente e imparcial dos ataques policiais que tiveram. Isso incluiu a falta de ação diante das investigações conduzidas pela mesma unidade policial que foram os responsáveis pelos ataques, o que violou a garantia de independência e imparcialidade. A Corte Interamericana condenou o Brasil pelas violações nos artigos 5º, parágrafo 1º, que é a integridade pessoal, o artigo 8, parágrafo 1º, garantias judiciais, e artigo 25, proteção judicial, em relação às obrigações contidas, que está no artigo 1º, parágrafo 1º da Corte, que é o dever geral de respeito e garantia dos direitos internos. Em relação à sentença, ela foi publicada em fevereiro de 2017 e a Corte Interamericana de Direitos Humanos determinou que o Estado brasileiro tomasse uma série de medidas, das quais são, vou pontuar um pouco para vocês para poder entender. O Estado ele deveria conduzir as investigações de forma eficaz sobre as mortes ocorridas no incurso, de 1994 e 95, identificando, processando e punindo os responsáveis. O Estado também deveria oferecer tratamento psicológico e psiquiátrico gratuito e imediato às vítimas, conforme fosse necessário. O Estado também deveria publicar anualmente um relatório oficial sobre mortes e operações policiais em todo o país. O Estado também deve adotar medidas para reduzir a letalidade e a violência policial. O Estado também deve implementar um programa de treinamento sobre atendimento a mulheres vítimas de estupro para a polícia e profissionais de saúde. O Estado também deveria pagar indenizações às vítimas e reembolsar custos e despesas. A Corte ela supervisionará o cumprimento integral da sentença e encerrará o caso quando todas as medidas forem cumpridas. Qual a importância desses tratados internacionais? Os tratados de direito internacional eles desempenham um papel fundamental nos casos de graves violações de direitos humanos aqui no Brasil, pois eles estabelecem padrões internacionais que os Estados devem seguir, para proteger e garantir os direitos humanos de seus cidadãos. O Tratado de Direito Internacional muitas vezes criam obrigações vinculantes para os países, que são signatários. Isso significa que esses países signatários devem tomar medidas eficazes para prevenir, investigar, remediar as violações de direitos humanos. Isso coloca pressão sobre os estados para garantir que as violações sejam abordadas de maneira adequada para responsabilizar aqueles agressores. Bom, gente, diante de tudo que foi falado aqui, que foi conversado, a gente entende que no contexto desse caso, os tratados internacionais foram invocados perante a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos
fornecendo um quadro legal que permitiu às vítimas uma busca pela justiça, tanto no nível nacional quanto no nível internacional. Esse caso também nos lembra que é muito importante que as investigações de violação de direitos humanos sejam independentes, eficazes e realizadas com a devida diligência. Também enfatiza a necessidade de reparação adequada às vítimas. Bom, esse foi o nosso terceiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Arquivada por Calma, por prescrição. por pre... Vai. Vamos para você terminar. Calma. Inicialmente foi arquivado por prescrição. Parece a palavra. Muda. Prescreveu. Em análise, Ai, meu Deus. Calma. Gente do céu, agora por que na parte dos outros a gente acha fácil? Em relação à análise, em 25 de setembro, Olha. quer começar de novo? Não. Tu acha melhor? Acho melhor.